Bora estudar um pouquinho. Hoje a chave vai ser a 12. Então, a 12 ela tem como parceira de programação a chave número 11. Então, ela tem como sombra a vaidade, a dádiva dela é a distinção e a CIG dela é a pureza. Então, eu preparei aqui um materialzinho até para ir seguindo o próprio texto que está no livro do Richard Hud, tá? Então, de uma forma bem tranquila, a gente vai conversando aí um pouquinho a respeito do texto, tá? Então, aqui entendendo um pouco a respeito dessa questão dos anéis, né? Esse é o único lugar que acontece isso dentro do estudo das chaves gêmeas. Então, existe o anel das provações e existe o anel dos segredos. O anel dos segredos, ele é um anel que se formou dentro do anel das provações. Então, a chave 12, ela está dentro desses dois anéis, tá? Então, o anel das provações, ele é composto ali por três chaves. Então, é a 12, a 33 e a 56, tá? E o anel dos segredos é somente a chave número 12. O que esse anel das provações, ele faz, tá? Ele atua como um selo que estanca vazamentos de energia e desconecta o ser da ilusão. Então é como se esse anel ele testasse a nossa jornada o tempo todo rumo à nossa autorrealização, tá? Então, para que a gente possa despertar, a gente vai passar por algumas provações. É o que diz esse anel. E o anel dos segredos, ele está pedindo o seguinte, tá? Ele pede que a gente renuncie a tudo aquilo que a gente um dia conquistou. É necessário atravessar o abismo da aniquilação do nosso ego e o desapego do conhecimento para que a gente possa se purificar. Então, ele pede aqui uma morte simbólica, né, para que a gente possa renascer em uma esfera superior. Então, aqui dentro desse desenho fica até um pouquinho mais fácil, né, de entender o anel dentro do anel. Seguindo. Então, o livro que eu estou falando é esse livro aqui, ó, que é o livro do Richard, tá? Vamos lá para a sombra agora. Então, o que acontece dentro dessa sombra da vaidade, né? Então, aqui eu coloquei um desenho ali que eu retirei da internet até para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Todas as chaves, elas têm uma ligação com uma parte do nosso corpo e também com um aminoácido, né? Então, a gente sabe que os aminoácidos têm uma ligação com o nosso DNA. E aqui, nesse desenho, ele vai mostrar o seguinte: existem códons que iniciam coisas no nosso corpo, né, no nosso DNA, e existem códons que terminam coisas no nosso DNA. Então, a chave 41, ela é um códon de iniciação. E as chaves 33, 12 e 56, elas terminam coisas no nosso corpo. Então, numa analogia bem didática e bem simples, para a gente não fazer confusão, é como se a gente precisasse criar uma pulseira. Então, eu já sei a largura do meu pulso, então eu preciso da primeira bolinha. A primeira bolinha é o códon de iniciação. E a última, ela vai fazer parte ali do códon de parada. Esse códon de parada é como se fosse um comando. É um comando que o corpo dá no sentido de dizer assim: chega, não precisa mais produzir proteínas, tá? Então aqui acho que fica uma forma assim bem fácil, né, de entender como é que funciona isso, até para que a gente não faça muita confusão, tá? Continuando, a vaidade. Então, um dos pontos aqui que aparece no texto é essa analogia, né, com os líquens. Então, os líquens, eles são fungos ou algas, né, que eles se proliferam, eles prosperam em ar puro. E a vaidade tem uma correlação com isso. Então, ele diz aqui, ó, que a vaidade é como os líquens, que se agarram às rochas no topo das montanhas mais altas. Não importa o quanto a nossa consciência avance, a vaidade continua sutilmente se apegando a nós, até mesmo na mais elevada das vibrações.
Então, quando a gente usa essa palavra vaidade, normalmente a gente acaba que não associa a nós, né? Isso gera um certo desconforto. Só que a sombra 12, ela está falando desse amor pela nossa singularidade, pela nossa individualidade, por eu me sentir diferente de você, por eu me sentir superior a você. Então, aqui é como se eu estivesse direcionando o amor que eu tenho única e exclusivamente para mim. Eu não estou colocando isso para o mundo, tá? Aí uma das coisas que ele coloca aqui também dentro da vaidade, ele fala que ela possibilita também, né, o grande desenvolvimento ali da nossa inteligência e de todo o nosso talento artístico. Só que isso tem um ponto, né? Na medida que eu vou me desenvolvendo artisticamente, eu tenho que tomar um cuidado para que o meu coração ele não se feche. Porque se ele tiver fechado, é como se eu estivesse interpretando um medo de perder o meu poder, tá? Aqui eu coloquei também a tireoide e a paratireoide, né? Que é a correlação direta que essa chave tem. Então, aqui a gente está falando dessas glândulas, né? Então, aqui a gente já começa a entender que a chave 12 é uma chave que está falando de linguagem, né? Ela está falando de algo que precisa ser comunicado. Só que um ponto que ele traz aqui é um ponto onde a gente já começa a entender essa questão da ilusão, né? Então, eu tenho ali pensamentos, só que esses pensamentos eles estão muito misturados à questão ilusória. Então, quando eu traduzo esses pensamentos em linguagem e vibração, ele fala que a vaidade ela dá essa sensação, ela dá essa ilusão de que as palavras elas têm um poder que é um poder independente. E desse poder independente ele falou que nasceu a vaidade e o ego, tá? Aqui dentro dessa sombra da vaidade também tem um ponto interessante, que é uma conexão direta, né, com a questão da nossa respiração e com a questão do nosso emocional. Então, ele começa a pedir para que essa linguagem que a gente tem, essa expressão, né, das nossas emoções, ela seja efetivamente uma expressão verdadeira, vinda diretamente da nossa alma, vindo diretamente do nosso coração, tá? Seguindo, antigamente, os sistemas de yoga, eles conectavam, né, os estudos, eles conectavam a laringe com as gônadas. Então, era como se a gente tivesse o chakra da garganta e o centro sexual ligado numa coisa só. Aí aconteceu a separação, né, dentro da história aqui que ele traz, que é a história do Adão, né, do Adão e do pomo, né, ele fala que Adão engoliu a maçã e ela ficou presa aqui na garganta, e disso surgiu essa separação. Então, a separação da vaidade é nesse sentido, né, que é você entender que você não está separado de tudo e de todos, tá? A sombra da vaidade, ela também traz um ponto, né? Que é aquela pessoa que adora o som da própria voz. Sabe aquela pessoa, às vezes, que manda um áudio para o coleguinha e escuta, e aí fala, nossa, mas como eu estou falando bonito, né? Como eu sou melhor naquilo que eu faço, ou você está, às vezes, conversando com alguém, você fica ali meio que inebriado, né, pelas coisas que você está falando, pela inteligência que você carrega. Então, o Richard, ele fala, né, que não é o que você está falando que importa, é a frequência que tem por trás daquilo que você está falando. Então, não adianta você estar falando coisas lindas e maravilhosas quando, na verdade, existe uma frequência por trás, uma intenção por trás que não é verdadeira, tá? Essa questão do verdadeiro, da pureza, ela é muito pedida dentro dessa chave 12, tá? Justamente por conta da CID dela.
A vaidade é uma vaidade refinada, né? Aqui a gente está falando daquela vaidade que se esconde atrás do silêncio, atrás dos pensamentos, atrás dos sentimentos. Então, muitas vezes a pessoa, quando ela está nessa frequência, às vezes ela escuta, né, uma outra falando e de repente ela fica em silêncio, ela fala, nossa, internamente, né? Essa pessoa não sabe nem o que está falando, porque eu já li em um lugar ou eu sei a respeito disso. Então, esse é um ponto muito interessante, porque a vaidade, ela é uma sombra que se esconde, né? E ela, além de se esconder, ela fica junto com a gente em altas frequências, não é aquela coisa que ficou lá para trás, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção, porque é como se ela tivesse colada mesmo na gente, tá? Então, precisa ligar essa questão da autopercepção. Aí a vaidade também, ela te leva para um ponto de isolamento, e aí você acaba ficando também na defensiva, né? Então, você se auto-identifica com aquele personagem que habita ali dentro de você, e você acha que você não precisa de ninguém, que afinal de contas, você já é muito bom naquilo que você faz, tá? Só que enquanto você sentir a força e a maravilha da sua identidade e achar que está separado do outro, a vaidade existirá. E aqui eu trouxe um trecho do livro que eu achei bem interessante, que faz assim a gente refletir um pouco mais a respeito dessa sombra, tá? Você começa a se identificar mais com o seu eu superior, o que dá ao seu eu inferior, que é o teu ego, um grande prazer. Esse é um momento bastante delicado na sua evolução espiritual, porque é muito fácil permanecer aqui em uma frequência relativamente alta. Você se sente poderoso, individualizado, sábio e bem intencionado. Contudo, você ainda tem que dar o maior salto de todos, o salto para a verdadeira pureza, o salto em direção à sua própria morte. Então, trazendo isso daqui para um exemplo prático, né? Dentro das religiões, a gente acaba percebendo ali algumas pessoas, ou religiões, enfim, essa parte da espiritualidade, dessas pessoas que estudam muito e que se acham mais puras, mais capazes de acessar algo, né, maior, e ela super se identifica, porque ela está acessando, né, às vezes uma consciência que está trazendo cura para outras pessoas, ou às vezes ela está canalizando alguma coisa, e aí ela começa a achar que é ela que está fazendo esse movimento, quando na verdade ela não entendeu ainda que ela está sendo um canal para isso. Mas é como se você tivesse ligado nos dois pontos, né? Você se conecta com algo superior, mas o teu ego ainda está ligado ali. Você ainda acha que está provocando muito daquelas coisas, porque a vaidade está ali. Você se acha importante, você se acha bem intencionado, você acha que aquilo tem uma super importância dentro desse processo todo. Então, é interessante pensar também nesse ponto, tá? Então, conforme a nossa frequência ela vai se refinando, a gente tem que entender que a gente não é diferente do outro. E não é porque a gente acha que a gente está se tornando puro que a gente tem um algo especial, né? Então, o ponto é exatamente esse. Eu acho que eu estou me tornando uma pessoa mais pura. A pessoa que está se tornando mais pura, ela não fica presa nessas questões de vaidade, tá? Seguindo. Aqui a gente já entra na questão da distinção, tá? Então, aqui eu começo a perceber o que é bom
e o que é saudável para mim, tá? Aqui, aquele amor que eu antes destinava única e exclusivamente para mim, eu começo a abrir isso e começo a destinar um pouco desse amor que eu tenho para o outro, tá? Essas pessoas, né, que nem eu falei, elas têm um dom, né, voltado para essa questão das artes, então são pessoas que trabalham com música, linguagem, dança, drama, amor. Aqui você começa a se enamorar por tudo aquilo que é autêntico. Você começa uma transição. Então, na vaidade, você só olha para você. Aqui você começa a abrir esse olhar e começa a perceber, opa, onde é que existe verdade, onde é que existe autenticidade. Você começa a distinguir aquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido, tá? Então, aqui você começa a reconhecer a verdadeira expressão, tá? Então, quem são as pessoas que conseguem expressar aquilo que está dentro da alma delas, a verdade da alma delas? Então, a pessoa que tem a chave 12, ela pode sim ser uma pessoa com boas críticas, mas não uma crítica no sentido de criticar o outro, e sim no sentido de enaltecer aquilo que é autêntico nela, ou de perceber coisas que não são autênticas, tá? Então aqui a gente já começa meio que dar uma separada, né, naquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido, tá? Se você tiver a chave 12 no teu perfil, você será fortemente motivada ou motivado por sentimentos e emoções ao longo da sua vida. Então, teu talento é comunicar esses sentimentos aos outros. Então, aqui eu percebo que essa chave, ela é uma chave que traz, assim, uma abstração, né? Porque a gente está falando de emoções, a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de coisas que não são palpáveis, mas que precisam ser expressos. Então, como é que eu utilizo essa linguagem para colocar isso no mundo, para colocar coisas autênticas no mundo, para me conectar com outras pessoas que também têm essa qualidade, tá? Seguindo. A dádiva, ela traz também um ponto que é bem legal aqui, tá? A 12, que nem eu falei, ela tem como parceira de programação a chave número 11. E a chave número 11 é a chave do idealismo. Então, a 12 tem um pouco desse idealismo também, tá? Só que ela não é enganada por aquelas pessoas que chegam falando coisas e, sabe, quando a pessoa ela tenta seduzir, ela tenta encantar por aquele idealismo, a 12 ela encontra esse equilíbrio, porque ela consegue distinguir, ela consegue perceber que outras pessoas estão usando da linguagem para dar uma enganada, né? Ela foge um pouco da realidade, ela tenta manipular as outras pessoas dentro disso. Então, quando você se sintoniza com essa dádiva, você vai perceber que as frequências ao teu redor, elas se elevarão, você vai ter uma percepção muito maior no sentido de, opa, tem alguma coisa acontecendo, é como se você tivesse o poder de ver através das paredes. Se alguém estiver fingindo, isso vai gerar automaticamente um desconforto, também é um ponto bem interessante. E você também vai possuir um profundo respeito por tudo aquilo que é puro, tá? E aqui eu entro num ponto que eu acho que é bem relevante, tá? A distinção oferece à humanidade uma amostra de uma ordem superior atuando nos bastidores da vida. Então, existe algo num campo que a gente não tem como
visualizar, tá? É muito no campo do sentir, do perceber, tá? E aí a 12, o que ela faz? Ela se manifesta através da arte e fala sobre a direção da espécie humana, tá? Então, é como se a 12 conseguisse perceber aquilo que está dentro de um outro campo, distinguir o que é autêntico do que não é autêntico e começa a ajudar a direcionar o caminho que a gente pode seguir. Então, isso é um ponto extremamente relevante aqui, tá? Então, essas pessoas, elas são os poetas, são os artistas, são os atores, são os educadores da humanidade. Então, eu até coloquei um desenho ali para ilustrar, né, esse campo invisível, né, dessas coisas que estão acontecendo, e essas pessoas captando, né, essa frequência e transformando isso em arte. Seguindo para a dádiva. Então, aqui a gente está falando dos educadores, né? No slide anterior eu falei um pouquinho a respeito deles, mas trazendo um pouco mais, né? Da dádiva 12, surgem os grandes educadores da humanidade, aquelas raras pessoas capazes de deixar a arte tocar os seus corações e transmitir a essência aos outros através da sua linguagem. Então, aqui a gente está falando de uma sutileza, né? Uma sutileza de percepção que precisa vir para esse mundo da materialidade, tá? Então, o talento dessa dádiva é justamente esse, entrar de cabeça sem medo no drama da vida, sabe? Deixa que esse drama, ele se expresse através do teu corpo, deixa que ele flua, e aí você traz aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, sabe? Em toda essa parte mais abstrata, mas que faz parte desse mundo, essa dádiva ela precisa expressar, tá? E aqui eu acho que é o ponto crucial dessa chave. Estamos aqui para aprender a expressar os desejos e sentimentos mais profundos da nossa alma. Então, é para isso que a gente precisa se tornar mestre em linguagens e arte, tá? Então, a 12, ela pede exatamente isso. Entenda como é que funciona todo esse mecanismo, tá? Porque esse mecanismo, ele é um mecanismo que vai transformar. Então, é através da emoção que a gente consegue transcender e tocar planos superiores. É como sentir efetivamente aquilo que flui, né? Então, aqui a gente está falando da dor, do drama, às vezes do sofrimento, às vezes a gente está falando de uma alegria muito grande, a gente está falando de todo esse campo emocional que está dentro do inconsciente coletivo e que cabe a 12 transformar isso em arte. Então, tem um desafio bem grande aí para essa chave 12, tá? A distinção, ela também se conecta, né, com essa ideia do mito, né, do amor verdadeiro. Então, às vezes, a pessoa está um pouco presa, né, nessa questão do amor verdadeiro, do achar alguém, mas esse alguém, ele está fora de você, ele não está aqui dentro de você. Então, é uma busca que acontece, que também tem uma ligação ali com essa questão da paixão, né? É uma coisa que te arrebata, mas que você não está entendendo muito bem como é que você traduz esse amor verdadeiro. Mas um pouquinho mais para frente eu vou explicar um pouquinho mais que amor é esse que a gente busca, né? Então, na sombra, o amor é para mim,
aqui na dádiva eu já me abro para esse amor, eu ainda busco isso um pouco fora, mas já começo a entender que existe alguma coisa além do meu próprio ego, tá? E aqui a gente começa também a se transformar, né? A dádiva, ela sempre vai ser o caminho da sombra até a síde, tá? Então, o caminho de transformação, da distinção, é através de vida e morte, né? Então, a gente se transforma durante a nossa vida e a gente morre simbolicamente, que é aquilo que a gente precisa fazer, é morrer de um estado de consciência para que a gente chegue num outro ponto, tá? E aqui é aquela consciência, né? Você precisa ter consciência que os teus atos e as tuas palavras, elas afetam tudo e todos. Então, acesse isso, traduza isso e coloque isso para o mundo da melhor forma possível, tá? Aqui no cantinho eu coloquei um desenho também, né, do nosso sistema endócrino, porque a tireoide, ela tem uma conexão direta, né, com o nosso sistema endócrino. Então, esse sistema, ele controla o nosso metabolismo e influencia grande parte dos nossos padrões gerais de energia, humor e respiração. Então, ó, passa, né? Passa por tudo isso daqui. Então, qual é a qualidade da respiração que você tem hoje? Então, esse é um ponto também bem relevante para essa chave e que traz muito, né, a respeito daquilo que a gente precisa entender a respeito da 12, tá? Aqui, já dentro desse processo, né, de transformação, eu coloquei aqui até um desenho, né, para ilustrar, né? No meio tá a cadeia, né, que é a cadeia das provações. Então, a cadeia das provações, relembrando, ela é uma cadeia que está ligada ali com o códon de terminação. Então, é a hora de terminar algo, encerrar algo, finalizar algo. Então, você atravessa ela, você entra de um jeito e sai de um outro jeito do outro lado. Então, distinção representa a passagem de um estado a outro, onde o códon de terminação elimina sua identificação com o passado, fazendo com que você seja transformado de forma radical e inabalável em algo totalmente diferente. Então, esse é um dos pontos bem interessantes, assim, dessa cadeia da terminação, porque é sobre você parar de se identificar com o personagem que você se identificava antes. Você já não é mais esse ser que está inserido, né, dentro dessa vaidade, que acha que é especial, que acha que é único, que está auto-identificado com isso tudo, tá? E aí a dádiva, ela traz esse ponto, né, do riso e do choro, né, que é um estado de transformação que a gente consegue entrar. Então, é pelas risadas e pela lágrima que o transcendente entra no corpo e altera a nossa química e o padrão da nossa respiração. Então, é bacana perceber isso, assim, porque às vezes a gente entra num ataque de riso, né? Sabe aquela risada gostosa que aquilo te faz chorar, às vezes, assim, de repente, quando você para de dar risada, assim, vem aquele suspiro, assim, aquela coisa gostosa, assim, que você fala, nossa, quanto tempo faz que eu não sentia isso? Então, aqui a gente está dentro desse processo de transformação, e é através disso que a gente consegue tocar planos superiores, tá? Seguindo, agora já entrando dentro da CID dela, que é a CID da pureza. Então, aqui eu volto para aquele anseio do amor verdadeiro, tá? Então, o anseio pelo amor verdadeiro é, na realidade, uma frequência inferior de um estado permanente que existe em um nível superior da consciência. Então, aqui a gente só precisa se relembrar: existe um coração puro, existe um coração
maior aqui. É esse amor verdadeiro que a gente busca, é essa conexão com a unidade que a gente busca. E aqui dentro dessa seed a gente começa a encontrar, a gente começa a relembrar disso, tá? Então, esse é o estado da nossa natureza pura. Só a mente superior é capaz de começar a entender a verdadeira pureza. Então, aqui eu coloquei até um contraste, né? Então, o desenho ali. Então, de um lado, a gente está identificado com aquilo que a gente vê no espelho, né? E aí, o eu inferior, que é o ego, ele está se enamorando por ele está se achando, nossa, como eu sou uma pessoa diferente, né? Como eu sou diferenciada nesse mundo. E do outro lado, a gente vê a pureza, que aí entra os trocadilhos ali do Richard, né? Ele fala que a pureza é o eu superior se enamora por si mesmo. É quando o divino se enamora por você. Então, isso faz um nó ali na cabeça da gente, mas logo, logo a gente vai entendendo esse ponto, tá? E isso daqui só pode acontecer quando você adentra essa esfera do amor divino. É algo muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar, tá? Seguindo. Aqui a gente entra num ponto que é bem legal, né? Tudo isso precisa ressoar com um único propósito: enamorar-se pelo amado. Então, esse é um termo que os sufis usavam, tá? O amado não é algo lá fora, é a essência da sua verdadeira natureza. E você cai de amor por ele, porque ele reside no fundo do seu ser. Então, aqui a gente está totalmente conectado, né, com essa essência, né, com esse fractal divino que tem dentro da gente, com essa pureza que tem dentro da gente. Bem bonita essa chave, gostei bastante dela também, mas eu sou suspeita, eu acho que eu gosto de todas. Aí aqui já mudando até um pouquinho a ideia ali do desenho, né, aqui eu já coloquei uma coisa um pouco mais voltada para essa coisa da criança mesmo, né, da criança, do cálice, aqui para que a gente possa entender de uma forma bem simples também, bem simplificada, né, que é um processo de transformação, né, onde você passa a vibrar, a ser aquilo que você pensa, sente, as tuas crenças. Na medida que você vai purificando isso tudo, você vai passando ali por todas as cadeias das provações, que o tempo todo, né, eles estão te testando para saber, mas é isso mesmo? Vai transformar mesmo? Sim. E na medida que você vai avançando, a gente vai chegando nessa cadeia dos segredos ali, tá? E aqui, o que ele coloca, né? Que somente quando você atinge o ápice da consciência é que o evento místico acontece. Você desiste de tudo que conquistou. Então, aqui é uma desistência simbólica, tá? De todo o conhecimento que custou um dia para ser adquirido. Então, é como se o conhecimento fosse a base do ego, né? Então, às vezes a pessoa se forma em várias coisas, ela aprende várias coisas, ela vira um especialista em determinada coisa, e aqui ele fala, é a hora do salto, é a hora da desistência desse personagem, de tudo que você se segura aqui nessa existência, tá? Então, é como se fosse o final mesmo, né, da cadeia ali das provações. Que mais? Aí o ser que passa, né, por esse abismo todo, que ele entendeu todo esse processo, ele passa a ser uma criança novamente. Então, o corpo canta essa verdade, tá? Essa verdade original, ela começa a aparecer, porque a gente é, na verdade, um fragmento de um cristal puro e brilhante, tá? Então,
é sobre vibrar isso, é sobre trazer a arte para mostrar esse cristal brilhante que tem dentro de cada um de nós, tá? Aí trazendo um trechinho aqui, né, do livro, ele diz assim, ó, uma abertura simultânea para o alto e para baixo acontece, e você entra no santuário sagrado mais íntimo das cadeias de Códon, a cadeia dos segredos. Mas, para que esse milagre aconteça, o seu cálice deve estar absolutamente puro e impecável. Então, é um processo de transformação fantástico aqui. Então, é a lembrança mesmo, né? A recordação, né, que a gente tem da pureza original que existe dentro da gente. Então, é essa lembrança que vai fazer com que a gente desista dessa existência individualizada que a gente se encontra hoje. Trazendo mais um pouquinho da pureza, tá? Sua pureza pode ser recordada. Sua cor é o branco alvíssimo, pois ele é a eterna criança dentro de você. É o você, impossível de não se namorar. Essa parte eu achei assim uma graça, assim, porque quando eu estava estudando ela, eu falei, Gina, como é que é isso, né? Um namora pelo outro, o outro namora pelo um, mas como é que funciona esse negócio? Aí quando eu li essa frase, eu falei, algo dentro de mim entendeu. É o você impossível de não se enamorar. E aqui eu coloquei um desenho, até ilustrando ali, né, esse coração universal. E aí eu coloquei também esses círculos em volta para representar, né? Porque existem camadas de karma, de medo ancestral, de condicionamentos, é aquela coisa arada que a gente traz do inconsciente coletivo. E aí é sobre a gente se despir dessa quantidade de camadas para que a gente possa acessar isso que está dentro da gente, essa pureza, tá? Então, para que você possa brincar um pouco mais com essa seed, lembre constantemente do teu coração, tá? E na medida que você vai transmutando, você vai perceber que todas as pessoas têm um cálice cristalino. Então, até aquela pessoa que às vezes a gente não entende muito bem por que ela está fazendo determinada maldade, entenda que isso provavelmente está acontecendo por conta dessas camadas que essa pessoa tem em volta. Então, precisa dissipar isso tudo, dissolver isso tudo, que é o que pede também as cadeias da chave 12, é a dissolução disso tudo para que você possa encontrar aquilo que você tem de mais puro dentro do teu coração, tá? As palavras de cada uma das 64 seeds não são apenas palavras, elas são portais para esferas de frequência superior. Isso aqui é fantástico, né? Então, o Richard ele não escolheu isso de uma forma aleatória, existe um porquê de ser cada uma dessas palavras, tá? E como a gente está falando de linguagem aqui, lembrando, né, que essa linguagem não é só a linguagem falada, né? É a linguagem em todos os termos. Mas ressoar a palavra pureza na sua mente e no seu coração vibrará essa qualidade dentro do teu ser. Então, aqui a gente está mexendo até nessa questão quando a gente fala de mente, lá na sombra, a gente estava falando dessa questão mais voltada para a ilusão, né? E aqui a gente já está utilizando isso para acessar essa pureza. Então, a palavra pureza, ela tem uma essência que emana uma vibração onomatopeica. Então, são palavras que imitam sons, né? Então, quando você fala pureza, isso expande no teu campo, desde que você faça isso com verdade, lógico, né? Então, assim, linguagem mais pensamento são códigos
mestres para ascender além do plano mental. Então, me lembra muito essas coisas que eles ensinam, né, da lei da atração, né, que não é só a gente falar, 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 falar. Então, você tem que falar, sentir, imaginar, se conectar com algo divino, e aí você acessa esse portal para a tua essência divina. Seguindo, mais um pouquinho de pureza para gente. Então, não se trata absolutamente de você fazer afirmações, né? Para sair por aí falando igual um papagaio, tá? Então, você precisa amar essa palavra pureza e tudo que ela representa, tá? Para que você possa sentir isso. E na medida que você sente isso, você vibra isso, as tuas ações, elas são isso, os teus sentimentos, os teus movimentos no mundo, eles já são isso. Na medida que você se transforma, você tem a possibilidade de vibrar palavras poéticas dentro das câmaras do coração. Isso tem um poder de perfurar as camadas de medo que envolvem os corações de outras pessoas. Então é como se fosse uma bomba atômica, né? Porque aqui não tem como as pessoas ao redor não sentirem essa emanação que está vindo diretamente da tua essência, tá? Um pensamento purificado tem um efeito ainda mais poderoso. Então, aqui ele coloca até essa questão da diferença, né? Então, existe a linguagem falada e existe a linguagem envolta em pensamento. A falada, ele fala que isso tem um impacto no nosso sistema solar e aí chega uma hora que essas ondas elas se dissipam. Se essa linguagem estiver envolta no nosso pensamento, isso repercute os limites do nosso universo inteiro. Então, é só o amor puro que pode romper os limites de um universo todo. Então, aqui cabe muito essa consciência mesmo, né? Porque não é só aquilo que você faz no mundo, mas sim aquilo que está dentro da tua intenção, né? Aquilo que você imagina, aquilo que você pensa, o que você pensa a respeito de você, o que você pensa a respeito do outro, o que você pensa em termos de evolução, em termos de humanidade, em termos de união, o que está dentro de você, o que está dentro da tua essência, tá? Um pensamento puro afeta todos os âmbitos da criação e todos os seres dela, quase que instantaneamente. Seguindo, vamos lá. Cid da pureza. Aqui, por último, esse é para fechar, né? Então, assim, um pensamento puro é como colocar açúcar no chá. Em pouco tempo, ele permeia tudo. Aí coloquei ali um serzinho dentro de uma xícara de chá, extremamente puro. E aí é engraçado assim que tem algumas frases, né, que o Richard ele usa que não tem como a gente entender, né, com o racional. É algo que você precisa sentir isso e entra isso num outro lugar aqui dentro da gente. A partir de uma certa frequência, você simplesmente se dissolve na grande xícara de chá. Você transcende a mente ao se tornar um com ela. O paradoxo aqui é que quando você se torna a sua mente, ela deixa de existir. E esse é o verdadeiro simbolismo do códon de parada, porque ele traz um fim à própria existência como indivíduo, revelando a vaidade pelo que ela realmente é.
a ilusão de que você está separado. Então, o ponto principal da vaidade é exatamente esse. Você acha que está separado do outro. Você acha que é melhor do que o outro. E aqui ele está falando que você só acha, porque isso faz parte da ilusão dentro da tua cabeça, tá? Você é tão puro que não é possível existir como qualquer outra coisa a não ser a própria existência. É sobre isso. Agora, eu fiz um resuminho também, de uma forma simples, né? Eu gosto da síntese do livro branco, também do Richard Hudge, porque aqui ele coloca alguns pontos que ele não colocou no texto anterior, que faz a gente pensar, e ele complementa com algumas informações. E aí eu montei uma apresentaçãozinha menorzinha, mas para complementar isso tudo que a gente está estudando da chave 12, tá? Então, voltando lá agora, rebobinando a fita. Sombra da vaidade. Todas as chaves, elas trazem um dilema. E o dilema da vaidade é a solidão. Então, é aquela pessoa que pode se sentir sozinha, mas, no fundo, ela quer fazer parte. Mas ela está isolada, tá? Ela automaticamente se isola, ela acha que as pessoas não entendem aquilo que ela está falando, aquilo que ela está pensando, tá? Aqui dentro da sombra da vaidade também tem um medo muito grande, que ele é profundo e inconsciente, que é um medo de que a outra pessoa possa, de alguma forma, tirar a nossa liberdade ou a nossa independência. Então, aqui existe uma crença profundamente de que algo ou alguém possa tirar isso da gente, tá? Então, só que isso é muito profundo, né? Porque é o que faz com que a pessoa se afaste. Então, se eu tenho medo que você vai tirar alguma coisa de mim, não tem nem por que eu ficar perto de você. Mas isso é por conta da minha base de crenças, tá? Aqui também tem um ponto de fechamento, né? Que ele fala que se a jornada humana um dia chegasse ao fim, quem vai fechar ela vai ser a chave 12, tá? A 12 também, ele traz aqui, né, que existem códigos que estão adormecidos dentro do nosso DNA. Talvez a 12 ela esteja ali retendo alguma coisa meio grande, né? Tem uma mutação aí para acontecer e a 12 ela está guardando algumas coisas que a gente ainda não teve acesso, tá? E por último, essa questão do emocional, né? Então, é o medo de que o outro ele possa roubar algo de você, mas esse algo ele tem a ver com a nossa liberdade. Então, isso faz com que a gente se torne de uma forma, se torne cauteloso emocionalmente, né? Porque a 12 ela tem a ver com essa questão das emoções. Essa parte a gente já entendeu. Tem a ver com as emoções, tem a ver com o fato de eu estar isolado de outras pessoas, mas por quê? Porque isso esconde um medo muito grande de que o outro possa fazer alguma coisa comigo, principalmente emocionalmente. Vai que o outro me faz sofrer numa proporção que eu não sei lidar com a intensidade dessas emoções. O que eu faço com isso? Tá? Então, é interessante assim, porque as pessoas da chave 12 elas parecem centradas e aparentemente bem calmas, só que elas estabelecem limites bem profundos. Só que isso foi desenvolvido na primeira infância, tá? Esses limites, eles foram projetados para manter justamente os outros afastados, a fim de que eles não machuquem,
tá? Então, assim, é uma sombra que ela impede você de receber e dar amor, né? É uma sombra que faz com que essa pessoa da chave 12 se conecte com outras pessoas, mas que ela abra o coração dela em momentos oportunos, né? Então, opa, abriu aqui uma janela, vamos conhecer a chave 12, mas se esperta, porque daqui a pouco já fecha essa janela. E isso acaba frustrando outras pessoas, porque elas querem mais delas, né? Elas querem seguir alguma coisa, mas no final das contas elas fecham essas portas, né? E usam a própria linguagem para afastar o outro. Então, essa questão ali da mente afiada, né? É afiada como um laser. Ela acha que só ela está vendo e percebendo. Ela acha que ela é mais perspicaz, mais inteligente. Então, ela automaticamente usa essa linguagem dela para explicar para o outro que, olha, não vai dar certo, por isso, por aquilo, por aquele outro. E aí você fica dentro desse ciclo vicioso. Então, esse desenho é bem isso, assim, sabe? Essa capa de proteção que a pessoa coloca, os outros querendo acessar, e ela ali dentro desse isolamento onde ninguém consegue acessar, tá? Mas por trás disso tem um coração bem bonito, na verdade, assim, tem um coração que quer amar, tá? Já entrando aqui na distinção, né? Porque aí a distinção, ela já começa a perceber, né? O que tá vindo ali do meu coração, o que tá vindo da ilusão daquilo que eu tô pensando, ela começa a equilibrar as emoções, equilibra, né, o teu intelecto também. Aqui você começa a se refinar, então você começa a utilizar essa frequência, né, da distinção, porque antes você distingue fora, né, eu vou distinguir aquilo que é bom daquilo que não é bom, agora vira para você essa distinção e aprenda a usar isso a teu favor e se pergunte, por que eu afasto o outro por medo? Olhe para a vaidade da tua separação. Use esse discernimento que a distinção traz para que você possa olhar para as suas emoções, para os teus sentimentos, para os seus medos e vá trabalhando isso para que você possa se abrir para a verdadeira pureza, tá? Então, e aí é dentro desse processo, né, de honestidade com você mesmo que você começa a derrubar as barreiras mentais que você mesma colocou, que você mesma aprendeu no passado, tá? Aqui na distinção começa a acontecer uma coisa bem interessante, assim, né? Porque existem emoções que você teme. Então, meu Deus, é uma emoção avassaladora, eu não sei o que eu vou fazer com isso tudo vai surgir, mas isso tudo vai recuar também. Então, se você começa a lembrar que o amor existe, tá? Você não precisa mais ter esse medo, que existe essa conexão com algo maior, com essa pureza. Você não precisa mais ter medo, porque isso só vai oscilar através da tua arte. Então, a tua arte, ela não está aqui para expressar única e exclusivamente a alegria. Muitas vezes ela vai expressar a tristeza, mas é um campo de transformação que está muito além daquilo que a gente pode entender, tá? Então, é sobre seguir o teu coração. Ao deixar o outro entrar, o seu coração se expande com um sentimento de amor. Acolha todas as emoções e feridas do mundo em seu coração, tá? Isso daqui, quando eu li numa outra chave, que foi inclusive até a chave 16, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, mas que sentido faz, né? Eu acolher as feridas no mundo, no meu coração, se isso não me faz bem? Mas todas as chaves, elas vão se encaixando, né? E dentro da 16, ele fala, né? Que a 16, ela é uma chave que fala de maestria. Ela resolve problemas da humanidade. Então, na medida que ela sente e percebe isso tudo, ela consegue encontrar soluções para esses problemas. Então, a 12, ela vem para ajudar nesse processo todo, né? Então, eu não sei quais são as chaves que você tem, mas se você analisar dentro de um contexto, se você
estudar todas as suas chaves, você vai ver que uma vai estar ligadinha na outra. Então, deixa esse processo acontecer. Esse processo que eu digo assim, de refletir mesmo, de contemplar mesmo, de perceber, mas como é que a vaidade acontece na minha vida? Né? Mas será que faz sentido isso? Será que eu não estou conseguindo enxergar essa vaidade de mim? Olhe com honestidade tudo aquilo que está dentro de você, tá? Mais um pouquinho, tá quase acabando. Falando mais um pouquinho da dádiva da distinção. Então, aqui você vai perceber, né? Que o outro não pode te tocar, que não existe nada fora de você, que nada pode tocar a pureza do seu coração, né? Então, assim, o outro pode te fazer mal, mas ele não pode tocar a pureza do teu coração. A tua intenção de ver ele bem, a intenção de ver as outras pessoas bem, tá? Que você nunca quis estar sozinha ou separada, tá? Então, essa é uma chave que carrega bastante amor e bastante amor para dar para o outro, tá? E perceba também que as emoções, elas não são as suas inimigas, tá? A tua verdadeira genialidade reside em ajudar os outros a darem esse salto. Então, a tua voz tem o poder real para tocar o coração e a alma dos outros. Deixando o mundo entrar na sua vida e no seu coração, finalmente você sente a liberdade que tanto buscou. Você vê, né? Você, dentro da vaidade, você pensa que você é livre porque você não está nem aí para o outro. Quando, na verdade, isso é uma prisão. Você está preso no teu ego. E aqui, quando você unificou, enfim, você pode ser uma pessoa livre. E agora, por último, a única pureza é a pureza do teu coração, tá? Então, quando você se sintoniza com o teu coração, os teus relacionamentos e os teus dilemas são instantaneamente resolvidos, tá? Então, conecta com isso tudo. Entenda que essa CID, ela vem para lapidar o teu coração com as experiências da vida numa jornada de refinamento. Aqui ele está falando assim, ó, você vê, eu não sei se dá para ouvir, mas o vizinho ligou a música. Deixe o amor cantar através de você. A pureza na sua fala, na sua voz, no seu canto. E às vezes também no seu silêncio. E aqui por último, o anel dos segredos, que afinal de contas, qual é o grande segredo que tem dentro desse anel dos segredos? Conta que o segredo é que tudo e todos estão dentro de nós. Não há o outro. Só existe um. Então, eu espero que eu possa ter ajudado, né? Essa foi a forma que eu consegui encontrar de trazer um pouco mais de clareza para esses textos que às vezes a gente não consegue entender muito bem. Amanhã ou depois, talvez eu já tenha uma visão um pouquinho diferente da chave 12, e eu acho que esse é o processo. A gente ir se percebendo dentro dessa energia, a gente vai trazendo exemplos, a gente vai conectando algumas coisas, mas que acima de qualquer coisa, que isso possa te transformar de uma forma pura, de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira. Até mais!